Boa noite, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma Quarta Pro. Hoje vamos falar sobre como ter ideias infinitas de conteúdo. Enquanto vocês vão chegando, vou colocar aqui o assunto, me engasguei, tava tomando um chá quente, que aqui tá frio pra caramba. Enquanto vocês vão chegando aí, eu vou colocar aqui o nosso assunto, para que todo mundo saiba do que a gente tá falando. Vamos anotar aqui. Boa noite, pessoal da Migra que tá chegando. Que bom ter vocês por aqui. Giovanni, minha prima querida, que bom te ter aqui. Vamos, muito frio aí em Chapecó? Me conte. Deixa eu colocar o tema aqui, como ter ideias infinitas de conteúdo. Bora lá, colocar nosso tema. Zilda, Roberta, sejam muito bem-vindas. Vou fixar aqui o tema para quem tá chegando. Boa noite, Roberta. Boa noite. É Lea? Ou Lê? Acho que é Lê Artes Crocheteria. O nome tava todo junto, ficou difícil de ler. Sejam todos muito bem-vindos, minha gente, para esse nosso encontro, essa nossa Quarta Pro, pra gente falar aí sobre os 3 pilares do marketing de resultado. E hoje, o que a gente vai falar, ele tá mais fixado no pilar de relacionamento, porque a gente vai falar sobre conteúdo. Só que conteúdo também impacta diretamente no nosso pilar de ofertas, né? No nosso pilar de vendas. Na verdade, eles estão todos muito interligados. E todo mundo tem aí, né, uma dificuldade. Quem tem, né? Ah, meu Deus do céu, sobre o que eu vou falar? Que tipo de conteúdo eu faço? Não consigo mais ter ideias para diversificar os meus posts, diversificar os meus temas de live, diversificar as minhas abordagens. A gente falou um pouco sobre isso no encontro passado, né? Sobre como que a gente pode falar sempre do mesmo assunto, sem falar sempre a mesma coisa. Fiz uma aula na segunda-feira, na outra segunda, né, sobre isso. Nessa última segunda eu falei mais sobre posts, eu mostrei 3 linhas de posts que vocês devem fazer focado em conversão mesmo, em vendas. Então a aula ficou muito bacana, mas já era, né? A aula fica disponível só segunda e terça para vocês, agora ela tá só lá dentro da comunidade. Mas hoje aqui a minha ideia, e daí se vocês tiverem dúvidas, fiquem sempre muito à vontade para colocar aqui as perguntas de vocês, para colocarem a área de vocês também, para receberem exemplos, eu ajudo vocês com isso também. Então, a ideia é que a gente tenha uma troca, que vocês aproveitem esse momento para terem ideias práticas, né, para o negócio de vocês. A maneira como eu trabalho com marketing, ele é muito aplicável. Então, o que eu passo aqui para vocês são técnicas bem aplicáveis. E hoje, a gente vai ver especificamente 2 técnicas, tá? São 2 técnicas, gente, simples, muito simples de serem executadas e são as 2 que mais trazem resultados. Eu também vou falar sobre uma ação que é fundamental que você execute ela para conseguir ter ideias infinitas de conteúdos, mas principalmente conteúdos que tragam resultados. E no final eu também vou falar de um processinho que é mandatório, obrigatório. É um processo, uma ferramenta, mas que vocês precisam ter aí no negócio de vocês, ok? Então, nosso papo vai girar em cima desses aspectos, desses pontos. Boa noite para quem tá chegando aí agora, Estela, Lenil, Deise, boa noite, Deise, Regina, seu Maurício, vou te pegar, seu Maurício, que anda sumido lá da comunidade, vou te caçar, hein? Sil Costa, que chegou aí também, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bora lá. Vamos lá, nosso papo, né? Ter ideias infinitas de conteúdo. Quais são as 2 técnicas? Vou falar primeiro de uma delas, que é a que eu mais uso há muito tempo, e depois uma segunda que é muito eficiente, muito eficiente. Então, papel e caneta, anotem aí. Primeira técnica para a gente ter ideias infinitas de conteúdo é a gente usar o nosso bom e velho amigo Google. O Google, hoje, gente, é a ferramenta que é usada por 97% da população para fazer buscas. E ele tem uma inteligência, né? Ele tem um histórico ali dentro dele. É só vocês observarem, muitas vezes vocês vão
buscar alguma coisa, buscar alguma informação, como fazer, o que fazer para, alguma orientação, alguma notícia, a gente vai para o Google, certo? Assim como vocês, o público de vocês também vai lá para o Google pesquisar. E o Google registra todas essas buscas. Ele registra todas essas informações. Então, lá dentro do Google, a gente consegue verificar quais são os assuntos mais buscados, os assuntos mais procurados. Só que tem alguns detalhes para vocês fazerem isso, tá? Essa é assim, quando eu vou montar o planejamento de live, das minhas lives, das minhas aulas, quando eu vou montar o planejamento de conteúdo dos nossos clientes, esta é a primeira coisa que eu faço. Eu vou lá no Google. Só que você vai lá no Google e você não deve usar a tua aba normal de pesquisa. Prestem atenção nisso, porque isso faz toda a diferença. Lá naqueles 3 pontinhos, tem uma coisinha chamada janela anônima. Então, você precisa abrir uma janela anônima do Google antes de fazer essas ações que eu vou te explicar. Por quê? Quando você abre a janela anônima, ele limpa o teu hábito de busca. E ele traz o hábito das pessoas, da população em geral. Aí, o que você vai fazer lá com essa janela aberta? Você está com a janela aberta. Você tem que ter 2 informações iniciais em mãos. Primeira informação é o teu serviço. Você vai pegar o teu serviço e você vai digitar lá no Google. Então, eu trabalho com marketing digital. Eu vou lá e vou digitar marketing digital e vou botar um mais mesmo, um sinal de mais, e vou dar um enter. Ele lista ali embaixo todos os temas que as pessoas estão buscando sobre marketing digital. Então, lá vai aparecer marketing digital para serviços, marketing digital para contador, marketing digital como começar, tipos de conteúdo para marketing digital. Todas essas perguntas que as pessoas estão fazendo, elas viram temas dos meus conteúdos. Por quê? Uma premissa básica é a gente falar sobre aquilo que o público está procurando. E o público sempre está procurando lá no Google. Então, quando você faz isso, ele abre uma listinha. E vocês vão ver que tem algumas palavras que estão negritadas, que estão em bold. Essas palavras, esses termos, são os termos mais buscados. A ordem que ele apresenta também é a ordem que tem mais buscas. Então, o primeiro passo é, vou colocar o meu serviço lá, vou botar o maisinho do lado e vou dar um enter, vem uma relação. Aí eu quero diversificar, eu quero mais ideias. Você vai usar o teu serviço, o maisinho, e você vai usar o como. E aí ele vai trazer uma outra relação. Aí você vai usar o maisinho e vai usar o que? Ele vai trazer uma outra relação. A partir destas buscas que começam, dessas palavras, desses termos que as pessoas estão buscando, essas dúvidas das pessoas, você tira, o que eu faço aqui, né? Eu tiro o print, eu coloco num PPT, tiro todos os prints, coloco num PPT, e depois eu vou organizando, vou recortando aquilo que me interessa mais, e a partir dali eu consigo criar variações também. Então, eu me foco primeiro em responder exatamente o que as pessoas estão procurando ali, as dúvidas que elas têm. Esse é o meu primeiro cuidado, é o primeiro tipo de conteúdo que eu gero. Depois dessa busca inicial, eu começo a olhar para aquilo e ver uma dúvida, né? Marketing digital, como começar? Eu posso fazer 2 ou 3 posts variando daquele mesmo assunto. Isso eu faço primeiro com o meu serviço. Aí vamos supor que o meu serviço tenha variações. Exemplo meu, né? Marketing digital, eu posso botar estratégias de vendas online. Estratégias de marketing digital, são variações do meu serviço. Estratégias para as redes sociais, são variações dos meus serviços. E eu faço o mesmo processo. Só daí, com uma busca de 5 minutos, você já sai com pelo menos uns 40, 50 temas relacionados ao teu serviço. Mas a gente tem mais uma forma de fazer isso, que eu já vou falar. O que eu quero frisar aqui com vocês antes? Por que eu faço isso relacionado com o meu serviço? Porque os conteúdos que a gente gera, eles precisam sempre estar em torno daquilo que a gente quer vender. Não adianta eu falar de coisas que eu não vendo, de coisas que não fazem parte da minha entrega. Não faz sentido. Então, por isso que a primeira forma é essa.
Ainda usando o Google, a gente está ainda na primeira técnica. Eu não cheguei na segunda técnica, nem na ação e muito menos no processo. Ainda dentro da primeira técnica, você vai pegar a principal transformação que você entrega para o teu cliente, que o teu serviço entrega. Qual é a principal transformação? Qual é o principal ponto que você ajuda o teu cliente? Por exemplo, o meu cliente, o que ele quer é vender mais, é aumentar o faturamento, aumentar a visibilidade. Eu pego estas variações e eu faço o mesmo processo. Eu coloco lá no Google, coloco a variação vender mais, com o maisinho do lado, faço a variação para o como e vejo o que as pessoas estão procurando sobre vender mais. Cada uma dessas buscas relacionadas à transformação que eu entrego, elas também vão lá para o meu PPT e a partir daquelas dúvidas que as pessoas têm, eu gero um conteúdo para cada uma. Então, o Google é a primeira técnica. E, gente, assim, ó, eu uso, já experimentei várias outras coisas, tá? Nada é mais assertivo, nada te traz mais ideias e principalmente, assim, ó, ideias precisas do que as pessoas estão buscando. E quando vocês fizerem isso, observem um detalhe, que este detalhe também muda o jogo. Já falei aqui com vocês algumas vezes sobre o cuidado que a gente tem que ter para não ser muito técnico. Quando nós estamos muito inseridos dentro da nossa área, a gente acaba sendo muito técnico, tendo uma preocupação em falar coisas muito elaboradas e não falar o óbvio para o nosso público e para o nosso cliente, né? Esquecendo que ele não está mergulhado nessa área como nós. Então, se vocês observarem muitas vezes os posts mais simples, os temas de lives mais simples são os que atraem mais pessoas. Porque quando a gente avança para um termo mais técnico, para algo mais elaborado, as pessoas nem chegaram ainda naquele nível de entendimento e nível de consciência. Então, quando eu faço essa busca, além dos temas, que me dá aí uma relação gigantesca de temas, eu observo quais são os termos que as pessoas estão utilizando. Porque eu vou colocar lá marketing digital mais o como e vou dar o enter. Vem a relação e vem a maneira como as pessoas falam, como as pessoas digitam. Quando eu comecei, eu fazia trabalho eu fiz dois trabalhos, na verdade, para e-commerce. E e-commerce tem um ranqueamento, né? Assim, a maneira como você cadastra o nome do produto, ele faz toda a diferença na hora das pessoas te acharem ou não, enquanto elas estão fazendo buscas. E aí, quando a gente fazia esse trabalho para os e-commerces, a gente usava o Google na veia. E muitas vezes, né, assim, um termo mais técnico que tinha para uma blusa, que tinha para uma calça, as pessoas estavam procurando de maneira mais simples, de maneira completamente diferente. Então, para quem tem um e-commerce, isso faz muita diferença também. Para quem não tem e-commerce e vende serviços, como nós, faz toda a diferença para saber quais as dúvidas as pessoas têm em relação àquilo que a gente vende. E aí a gente tem infinitas ideias, ok? Então, quem aqui já usa o Google desta forma? Quem aqui já faz essa análise? Ou já usou alguma vez para montar a sua relação de conteúdos, para montar a lista de sobre o que ia falar? Me contem aqui, enquanto eu tomo mais um chazinho para me aquecer. Gente, a terra de vocês está fria? A minha tá fria e chovendo o dia inteiro. E um vento que Jesus amado. Vamos lá. Segunda técnica. A segunda técnica é muito boa também e muito fácil de aplicar. O que vocês vão fazer? Dentro da área de cada um de nós, né, onde cada um atua, existem pessoas que já são referências no nosso mercado. Pessoas que ou já estão jogando o jogo há mais tempo, ou que investiram mais e que já tem um público muito maior, já tem autoridade neste mercado, já tem muito mais interação dentro das suas redes sociais, dentro das suas lives, lá nas suas caixinhas de pergunta. O que a gente faz? A Deise está falando, eu usei para ter algumas ideias depois de uma aula sua com a Liana. Legal, legal. Essa técnica eu sempre ensino, né, Deise? Nos meus workshops, nas minhas palestras, nas aulas, eu sempre ensino porque essa técnica, ela é batata. Ela não tem como dar errado. A segunda técnica, ao invés da gente ir para o Google, a gente vai onde o povo está.
Então, assim, você tem aí as referências no teu mercado. Qual é o exercício que você tem que fazer aqui? Você vai fazer esse exercício em 2 lugares, principalmente. Primeiro lugar, no canal do YouTube dessas pessoas. Vocês vão pegar aí um papel e uma caneta, ou vão pegar o bloco de notas, ou vão pegar o Word, vão abrir o YouTube dessas pessoas que são referência na área de vocês. E vocês vão ver quais são os temas de vídeo que essa pessoa está fazendo e que tem mais visualização. Os temas de vídeo que essas pessoas estão fazendo e tem mais visualização é reflexo direto do maior interesse das pessoas. Aí você vai dizer, Elisa, eu vou copiar eles. Não, você não precisa copiar, você não precisa fazer na íntegra. Primeiro, nem que você queira fazer na íntegra, você vai conseguir. Porque cada um tem um jeito de explicar, uma forma de apresentar. O que você vai fazer é pegar inspiração de temas que você deve abordar. Porque se essa pessoa já tem audiência, é porque ela já fez o dever de casa de entender o que funciona e o que não funciona. O que traz resultado e o que não traz resultado. E lá você tem um reflexo direto do que as pessoas mais se interessam. Nesses vídeos com mais visualização, qual é o teu segundo passo? Você vai olhar os comentários dessas pessoas. Quais são as dúvidas que elas estão colocando? De repente tem um vídeo lá falando sobre estratégias de marketing para salão de beleza. Eu vou lá, aquele vídeo tem muita visualização. Eu vou olhar nos comentários se as pessoas ainda têm outras dúvidas. Ou o que elas estão comentando que mais chamou a atenção naquele vídeo, qual foi o melhor conteúdo. Então, dos temas dos vídeos eu já tiro uma relação de ideias. Dos comentários eu tiro outra relação de ideias. E dos comentários é legal porque você acaba encontrando brechas que de repente a pessoa que é referência na tua área, eu nem vou chamar de concorrente, né, mas que é referência na tua área, acabou não abordando, acabou não aprofundando, mas as pessoas têm muito interesse. Então, se eu faço a atividade de buscar no Google a partir do meu serviço, depois a partir da transformação que eu gero, eu já saio com uma grande relação. Concordam comigo? A partir daí eu vou lá para o canal do YouTube de quem é referência, olho os temas dos vídeos mais visualizados e também tenho uma outra relação de ideias de conteúdos que eu posso abordar. Eu olho nos comentários e eu saio com mais uma lista de ideias de conteúdos que eu posso abordar. Só que não parou por aí. Eu também devo ir no Instagram desta pessoa. Lá no Instagram desta pessoa que é referência, e eu não preciso fazer só com uma, vamos supor que a minha área tenha 2 ou 3 referências, e eu me identifico mais com uma, eu posso ir só naquela que eu me identifico mais. Ou posso até ir na outra que eu não me identifico tanto para encontrar as brechas que eu posso explorar e apresentar na minha visão, na minha forma. Por quê? Eu não vou lá copiar o conteúdo dele. Eu vou lá ver os temas que despertam interesse e vou explicar do meu jeito. Ok? Aí eu vou lá pro Instagram dessa pessoa. Lá no Instagram, o que eu vou olhar? Eu vou olhar os posts que ela está fazendo e que tem mais interação. E qual é o melhor lugar pra gente fazer isso? O melhor lugar pra gente fazer isso é abrir o Instagram no computador. Porque quando você passa o mouse em cima da postagem no computador, você consegue ver números de curtidas, números de comentários. Então você consegue identificar rapidamente ali se existe um padrão naquele canal de um volume mínimo e máximo de comentários e quais são os posts com mais comentários. A partir daí, de novo, você não vai copiar o conteúdo, mas você vai visualizar quais são os temas que estão gerando mais engajamento. E você vai falar dos mesmos temas, sem problema nenhum. Até porque se vocês fizerem uma varredura geral, vocês vão ver que a grande maioria das pessoas que estão dentro de uma mesma área falam sempre sobre os mesmos temas, né? Ou assim, não é exclusividade, não é infinito. Então, a gente acaba falando sobre os mesmos assuntos. O que faz diferença é a maneira como você explica, a maneira como a gente apresenta, a didática que a gente tem, os exemplos que a gente traz. Isso vai fazer diferença. Mas o tema central acaba sendo o mesmo. Então, você vai olhar esses posts. Nesses posts, faça o mesmo trabalho. O que as pessoas estão comentando? Quais dúvidas elas têm
que não foram respondidas ali? O que elas estão pedindo para ele falar mais, para explicar mais? Isso tudo vira tema, vira assuntos que você pode abordar. Nas caixinhas de pergunta, lá nos stories dessa pessoa. Se essa pessoa que é referência na tua área abre caixinhas de pergunta constantemente, quais são as perguntas que as pessoas estão colocando lá naquela caixinha? Esses também são temas importantes que você deve fazer. O que a gente está monitorando aqui, meu povo? Quem entende o que a gente está monitorando? Olhando para o Google e olhando para essa questão de quem é referência na nossa área. A gente está olhando o principal, o comportamento do consumidor. Tudo que a gente faz tem que ser pautado a partir do nosso serviço e precisa ser construído para o nosso público. Se a gente quer despertar o interesse do nosso público, a gente precisa falar de coisas que eles estão interessados, que eles estão perguntando. E quando eu olho para o Google, onde 97% da população faz suas buscas diárias, quando eu olho para o canal do YouTube, para o Instagram de quem é referência na minha área, que já tem muitos seguidores, muitas pessoas acompanhando, eu estou pegando o quê? Eu estou pegando o reflexo direto do comportamento do consumidor. E a partir daí eu consigo ter ideias infinitas de conteúdo. Concordam comigo? Alguém já usou essas técnicas, tirando a Deise aqui que comentou que já usou a do Google? Alguém já fez algum desses outros exercícios? Além de usar o Google, também foi olhar para a questão de quem é referência na sua área? Toda vez que eu monto um planejamento, a gente faz isso assim. Por exemplo, chega cliente novo, tá? Chega cliente novo na agência. A primeiríssima atividade é fazer uma varredura em quem é referência naquela área. Dependendo do tamanho deste cliente, quem é um concorrente direto ou quem está muito acima dele. Então, é o primeiro ponto que a gente precisa olhar, tá? Google e canal do YouTube e Instagram de quem é referência. Deise, o YouTube é muito bom, tá? É muito bom porque você tem ali de cara quais são os vídeos com mais visualização. Isso é reflexo direto do comportamento do público que tu quer atingir. Quais são os temas que estão despertando mais interesse das pessoas, ok? E no Instagram, a mesma coisa. O que as pessoas estão perguntando lá na caixinha dele? Vou transformar isso aqui em post. Vou transformar isso aqui num conteúdo de uma live. Vou falar mais sobre esse assunto. Teus conteúdos se tornam mais interessantes. É pesquisa de mercado ali, ó, na veia. A Regina falou que nunca usou, a Estela também falou que nunca usou. Experimentem. Façam o teste, tá? Façam esses 2 testes. São muito simples de fazer, não custa nada e a gente tem um reflexo direto do nosso público. Então, relembrando, antes de eu partir para a ação que vocês precisam fazer e do processo também que vocês precisam fazer. Relembrando as 2 técnicas para quem chegou. Primeira delas, abrir o Google em janela anônima, porque ele limpa o nosso hábito de pesquisa e ele vai nos dar o reflexo da média da população brasileira fazendo pesquisa, tá? Primeiro, eu coloco o meu serviço, o nome lá do meu serviço. Posso pensar nas variações dele, então coloco o meu serviço mais do ladinho, o como, dou um enter, ele traz a relação das buscas. Segundo, eu coloco a transformação que eu gero para o meu cliente e faço o mesmo processo e tiro esta relação. Essa é a técnica 1, usar o Google. Técnica 2, escolho ali quem é referência no meu mercado, posso começar com 1, depois posso avançar para 2, para 3, vou no canal do YouTube, olho os vídeos com mais visualização, tiro uma relação de temas, olho os comentários desses vídeos, as dúvidas que as pessoas têm, tiro uma outra relação e vou para o Instagram. No Instagram, olho os posts, preferencialmente no computador, porque fica mais fácil de entender o que está tendo mais resposta. Olho ali o que as pessoas estão comentando também e vou montando relação. É um trabalho braçal, mas assim, marketing dá trabalho, né? A gente tá falando de vender, tá falando de estratégias de vendas do negócio de vocês. Então, não é o pó do pirim-pim-pim, não existe isso. Existe muita bunda na cadeira e muito trabalho mesmo. E eu também olho para os stories e vejo o que as pessoas estão perguntando ali naquelas caixinhas, que dúvidas elas têm.
Essas são 2 técnicas, tá? Apliquem e depois me contem. A Leni tá comentando aqui. Nem comecei ainda, não prospectei porque ainda estou insegura. Eu fui vendedora interna por 20 anos no segmento de peças e serviços automotivos e não sei ainda qual nicho eu vou seguir. Leni, vamos lá fazer o curso de posicionamento, vai te ajudar a resgatar aí a tua história, olhar para os mercados, para as possibilidades, listar tuas competências. Então, assim, lá dentro do curso de posicionamento eu tenho várias ferramentas que te fazem parar e fazer essa relação, entendeu? De identificar o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, o que tem mercado, o que não tem, para a partir daí tu tomar essa decisão, porque posicionamento, nicho, a área que a gente vai atuar é uma escolha, sempre é uma escolha. Mas ela é uma escolha feita de maneira consciente, tá? Orquestrada. Então, eu não tenho dúvida. A Roberta tá falando que a Roberta fez o curso de posicionamento, sem dúvida, ele dá uma clareza absurda. Então, assim, eu recomendo do fundo do coração para ti o curso de posicionamento, que vai te ajudar a direcionar os teus esforços. Tu tem uma competência que é muito boa, que é ser vendedora, né? Para brincar aqui nesse jogo das redes sociais, a gente tem que ter um quesinho de vendedor. A gente não pode ter medo de vender, porque a gente tá vendendo o tempo todo. Na real, na vida, a gente tá vendendo o tempo todo. Só que as pessoas têm ai, meu Deus, vou falar de vendas. Gente, a gente precisa vender. Quem trabalha com serviços mesmo, tem que se vender. Não adianta. Somos nós que temos que estar aqui dando a cara a tapa para se vender, tá? Facilita para donas de casa. Ter um perfil só de repost pode dar resultado? Muito difícil, muito difícil. Eu não conheço nenhum, né? Assim, não é a linha que eu sigo, não é a forma como eu trabalho. Por quê? Eu não sei direito o que você faz e o que você vende. Mas assim, se você não apresenta a tua opinião, né? Vamos pegar assim, eu vou ser um perfil que eu não vendo, né? Eu sou um perfil que teoricamente eu não vendo. Eu falo sobre a alimentação, facilita para casa. Eu vou supor aqui, se estiver errado, tu me conta aqui, pelo amor de Deus. Mas vamos supor, eu sou um perfil onde eu fico dando dicas, orientações, sugestões de coisas que facilitam o dia a dia na casa. Então, eu não tenho produto para vender, mas eu quero virar uma blogueira sobre esse assunto. Aí eu vou falar sobre, sei lá, o novo liquidificador. Mas eu preciso da minha opinião. Eu não posso viver do repost. Eu posso pegar lá uma imagem daquele liquidificador de outra loja, por exemplo, e daí eu dou a minha opinião sobre aquilo, como eu uso, como eu não uso, quais as formas de utilizar, a praticidade, entendeu? Então, assim, eu não trabalho nessa linha e eu realmente não acredito que um perfil só de repost vai funcionar. Igual o pessoal que trabalha com coaching, desenvolvimento humano, que fica trabalhando só com posts motivacionais, frases motivacionais. Não funciona, não vende, não vende. É legal ter? É importante ter de vez em quando? Sim, mas é complemento, né? Frase motivacional não vende. Eu já respondo o resto das perguntas aqui, vamos só continuar. Além das 2 técnicas, eu quero falar de uma ação que ajuda vocês também a terem ideias infinitas de conteúdo. E eu sei que talvez no início essa ação ela é um pouco mais desafiadora. Mas ela é uma ação que a gente tem que fazer e tem que fazer com parcimônia. Que é o quê? Mesmo que o meu perfil seja extremamente pequeno, vamos supor que eu tenho um perfil que eu tô começando agora, que eu tenho 200 seguidores, tá? Tenho 200 seguidores. As tuas curtidas, os teus comentários, os teus salvamentos vão ser sempre proporcional ao número de seguidores que você tem. Então, se você está começando agora, não dá para se comparar com um perfil de 10 mil seguidores, porque ele tem tantas curtidas e eu não tenho. Você vai olhar para você. Esse é um ponto importante. Você tem que olhar para você. Você primeiro foi lá, olhou para o mercado, olhou para o comportamento do consumidor do mercado e teve as ideias, certo? Tamo junto até aqui, né? Tivemos lá trocentas mil ideias infinitas de conteúdo. Segundo passo, eu começo a postar no meu perfil. E semanalmente, eu sugiro que vocês tirem um dia, definam um dia da semana. Semanalmente, vocês vão parar e vão olhar para o que vocês postaram.
dentro do que eu postei. Hoje eu falei de A, ontem eu falei de B e anteontem eu falei de C. No que eu postei, qual teve mais interação? Foi o A, foi o B ou foi o C? Qual tema despertou mais o interesse das pessoas? Qual formato despertou mais interesse das pessoas? A partir do assunto que despertou mais interesse, você vai fazer variações daquele post. Vou dar um exemplo. Eu identifiquei aqui num período que dentre tudo que eu postava, sempre que eu falava de stories, era o que dava mais repercussão. Sempre que eu falava de stories. O que eu fiz? Eu comecei a criar variações nos posts de stories. Muitas vezes o conteúdo era praticamente o mesmo. Em alguns eu botava o conteúdo mais completo, em outros eu colocava o conteúdo mais enxuto, em uns eu aprofundava em um modelo de stories, no outro eu falava de stories para o final de semana, no outro eu falava de stories sem aparecer, no outro eu falava de como manter uma rotina, uma presença nos stories. Então eu peguei aquele tema que eu identifiquei, que dava mais resultado, e eu comecei a fazer variações em cima dele. Então depois que a gente vai lá olhar para o mercado, que a gente tem a primeira relação, e a relação não é pequena, minha gente, é uma puta relação, você começa a ver o que funciona com o teu público. E a partir daí você começa a fazer as anotações e começa a criar variações em cima disso. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor, né? Desse dos stories. Eu apresentei lá, tipo, como ter mais respostas nas caixinhas. Foi um stories. No outro eu apresentei 5 formas simples de fazer stories. Como fazer stories mesmo sem ter tempo. Então, foram variações que eu fui criando, ok? Essa é uma maneira. Outra maneira, quando eu falo do meu método, eu falo lá, 3 pilares do marketing de resultado, 3 ações que você precisa fazer para ter resultado no marketing digital. E eu vou lá apresento. As 3 ações é definir um posicionamento, ter estratégias de relacionamento, construir ofertas irresistíveis. Eu apresentei os 3. Depois eu vou pegar só o pilar do posicionamento. Eu vou falar X passos para definir o seu posicionamento. Por que você deve definir o seu posicionamento? Eu crio uma variação em cima daquele post. Mas eu tô fazendo isso com que olhar? Com o meu olhar do que eu mais gosto de falar? Não. Com a resposta que o público está me dando. Então, a gente olha para o mercado, implementa no nosso, avalia o nosso e cria uma nova relação de variações do que a gente pode fazer. 2 técnicas, uma ação. E agora tem um processo que vocês precisam organizar aí na casa de vocês. E prestem atenção aqui. Se vocês organizarem esse processo, vocês nunca mais ficarão sem saber sobre o que postar. Nunca mais terão dúvidas de que tipo de conteúdo fazer. Vocês precisam montar uma matriz de conteúdo. Quem quer jogar o jogo do marketing digital, quem quer ativar o seu perfil no Instagram, ou quem quer movimentar o seu LinkedIn, quem quer ativar o seu canal do YouTube, quem quiser usar essa ferramenta poderosíssima que a gente tem na mão para vender, precisa ter uma matriz de conteúdo. Sem montar a tua matriz de conteúdo, você vai ficar tirando para tudo que é lado. Você vai acordar e dizer, o que eu vou falar hoje? Né? Primeiro que eu já falei de rotina aqui. Você tem que sentar e fazer tudo de uma vez só na semana. Tem que planejar. Tem que ter ideia o que eu quero vender e o que eu vou fazer. Então, a gente precisa fazer semanalmente. Já expliquei, não é o papo de hoje. Outro dia a gente pode falar de novo sobre isso. Mas o que é essa bendita matriz de conteúdo? Alguém já ouviu falar em matriz de conteúdo? Alguém aqui já tem a sua matriz de conteúdo? Facilita para dona de casa. São dicas para facilitar o dia a dia, mas a intenção é vendas futuramente. Não adianta. Facilita, depois me conta teu nome aí, para não ficar te chamando de facilita para dona de casa. Mas, assim, se você quer dar sugestões, dicas do que facilita o dia a dia das pessoas, você tem que dar as tuas dicas, tem que botar a tua cara, o teu tempero, o teu jeito de explicar. Quando eu falo a tua cara, né, muitas dizem assim, mas eu não quero aparecer, eu tenho vergonha. Tu não precisa sair fazendo vídeo e live. Você pode sair fazendo posts escritos, mesmo nos stories, né? Você pode filmar alguma coisa e ficar falando por trás
Mirella. Você pode filmar, né, alguma coisa e tá só falando por trás, mas você tem que botar o teu jeitinho. Se você quer crescer, se a tua intenção futuramente é vender, é a tua autoridade que você tem que construir. É o teu olhar em cima dessas coisas. A Deise está falando, já ouvi você falar aqui nas aulas e já vou ver essa aula. Deise, tem uma aula lá dentro da comunidade inteirinha detalhando a matriz de conteúdo. Então, pega lá e assiste essa aula da matriz de conteúdo e monta a tua. A matriz de conteúdo, para quem ainda não tem, a Leni tá falando que não tem, o que é? É um documento, tá? É realmente um documento, só que ele não é um documento que a gente faz uma vez e não usa mais. Ele é um documento vivo, que a gente utiliza todos os dias para registrar alguma ideia. Sabe quando você tá vendo um filme? Eu muitas vezes tô vendo um filme, tô vendo uma série, eu tô lá, putz, isso dá pra fazer um conteúdo, dá pra fazer um post sobre isso. Ou aconteceu alguma coisa no teu dia e você diz, eu preciso falar sobre isso lá no meu Instagram, preciso fazer um vídeo sobre isso no meu YouTube. Ou você lê um livro, ou você viu um post de um concorrente, você diz, eu preciso falar sobre esse assunto também. Se a gente não anota em um lugar, a gente esquece. Pelo menos eu esqueço, né? Se vocês têm um cérebro aí que lembra de tudo, gente, parabéns. Mas normalmente a gente esquece. A matriz de conteúdo é o documento onde a gente vai listar toda aquela parte lá de identificação de quem é o público, dores, desejos, é onde a gente anota toda a relação das buscas que a gente fez no Google, onde a gente anota toda a relação das buscas que a gente fez em quem é referência no mercado. É um documento mesmo, que eu tenho lá ideias de posts. E daí eu tenho listadinho. Quando eu vou criar os meus posts da semana, o que eu faço? Eu abro primeiro a minha matriz de conteúdo. Eu não fico olhando para o céu pensando. Eu pego este documento, que tem todo um registro de ideias que eu posso fazer, sobre o que eu posso falar. Também é lá na matriz que eu vou anotar o que não funcionou, o que funcionou, que caminho eu vou seguir. Então, a Deise está falando, eu tenho um caderno que anota. Então, pode ser por exemplo, eu faço a minha matriz no PowerPoint. Eu acho muito mais fácil, porque eu consigo botar as relações, eu consigo botar os prints, eu me organizo melhor no PowerPoint. Mas a lógica da matriz são as informações. Então, eu tenho o PowerPoint, eu tenho um grupo, eu comigo mesmo, no WhatsApp, para onde eu mando essas informações, né? Muitas vezes, tá na rua, tá vendo alguma coisa, não dá tempo de abrir o documento. Eu tenho um grupo eu com eu mesma lá, bonitinho, para me mandar as referências. Mas é importante que a gente tenha isso organizado. E para montar a matriz tem todo um processo, né? Então, assim, na aula de matriz eu repasso todos esses pontos em detalhes, né? Dos exemplos lá de como pesquisar, onde buscar, o que fazer, e mais umas outras ferramentas e como organizar essas informações. Então, a matriz nada mais é do que tu manda áudio também, Roberta, muito bom. Mas é bom, né? A gente manda áudio, porque às vezes a gente constrói melhor a ideia assim. Então, na matriz, a gente vai registrando todas essas informações. Ele é um documento orientativo, para que na hora que a gente for produzir conteúdo, a gente mantenha a linha. A gente mantenha o foco no nosso serviço e no nosso negócio. Então, de maneira mais ampla, o que a gente faz? Eu vou lá fazer a busca no Google e faço as anotações na minha matriz. Faço o filtro, as anotações na minha matriz. Vou analisar os concorrentes, faço as anotações na minha matriz. Semanalmente, quando eu reviso os meus posts para entender o que está funcionando e o que não está funcionando, eu volto e registro na minha matriz também. Então, a matriz, ela é o meu documento orientativo. É o que dá o tom para tudo que eu vou fazer. E daí a gente organiza esse processo e a gente começa a ter ideias infinitas de conteúdo. A gente nunca mais fica sem saber sobre o que falar, sobre o que postar. Lembrando que, quando eu vou programar os meus posts, qual é a primeira ação que eu tenho que fazer? A primeira ação que eu tenho que fazer é definir o que eu quero vender e para quem eu quero vender. A partir daí, eu olho para minha matriz e digo, ok, quais são os temas que casam mais com esse assunto? Quais são os temas que eu vou abordar aqui, tá? Esta é a maneira.
Não existe. É uma coisa extremamente simples, mas que poucas pessoas fazem. E se vocês começarem a aplicar, isso vira o jogo, tá? Isso vira o jogo de vocês. Porque vocês começam a fazer não conteúdo aleatório, mas conteúdo de maneira intencional. Vocês começam a jogar esse jogo da produção de conteúdo da forma estratégica. Tá? Então, e lá dentro tem a divisão do que é topo, o que é meio, o que é fundo. Tem todas essas divisões. Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. Contem pra mim, essas informações ajudaram? Alguém já fazia? Alguém vai começar a fazer? Deixa eu ver aqui, a Roberta tá falando. Fazer o planejamento da semana é ótimo, faz de uma vez só. A melhor coisa que tem, tá? Rotina. Eu planejo o mês de maneira macro para saber quando eu vou fazer oferta, quando eu vou falar sobre o quê. Esse é o primeiro passo. Semanalmente eu defino um dia para sentar e criar todos os meus posts da próxima semana. Então eu criar 7 numa sentada é muito mais produtiva, sejam 3, 4, 5. É muito mais produtivo do que tentar produzir tudo do que produzir um por dia, né? Então, planejamento da semana é vida. A Estela falou que não tem matriz, a Leni falou que tem que anotar tudo, tem que anotar mesmo, né, Leni? A Deise falou que tem um caderno, bloco de notas, caderno. É muito mais prático, Deise, quando a gente organiza dessa forma, sem dúvida. Todo mundo tá falando que tem um grupo, um grupo eu com eu mesma, todos temos. Facilita. O planejamento semanal é vida, tá? Vocês ganham um tempo absurdo. Quando vocês fazem um planejamento semanal. Lá dentro da comunidade, além da aula da matriz, eu tenho uma aula que eu falo sobre rotina também. Fora todas as outras, não, são 73 aulas lá dentro, né? Mas tem uma que eu falo justamente sobre rotina. Como que você organiza a tua rotina para ser mais produtiva e não só ser mais produtiva, mas também fazer conteúdos melhores e mais assertivos, tá? Então, lá dentro da matriz você tem tudo isso. Chegou atrasada, Elaine. Vai ficar o replay aqui para vocês assistirem. Ajudou, Roberta? Que bom. Regina falou que ajudou. Que bom, que bom. Ajudou, Estela? Legal. A Mirella, agora aceita o nome, falou que faz de 3 em 3. Pode fazer de 3 em 3 também, Mirella, mas quando a gente tem a lógica da semana, é porque assim, ó, o que a gente tem que ter também, né? A gente sempre tem que ter, a gente tem que ter algumas lógicas na cabeça. A lógica do que eu quero vender, e daí a partir daí eu começo a produzir meu conteúdo. Só que eu também tenho que pensar em que momento da campanha eu tô. Eu tô abrindo uma campanha, eu tô no meio quebrando objeções, eu tô no final trabalhando com escassez. Então, quando a gente visualiza uma semana inteira, fica mais fácil de planejar os conteúdos de maneira mais orquestrada. Porque a gente precisa pensar nessas coisas de maneira orquestrada. Certo, minha gente? E assim, se essa live ajudou, imagina uma aula completa de matriz de conteúdo e mais uma aula completa aí para variar os conteúdos. Lembram da live da semana passada que eu falei sobre variação? Então tem uma aula, né, completa de 1h30 mais ou menos. E se alguém aí que ainda não tem a matriz quiser ter acesso ao passo a passo para montar a matriz, eu vou liberar a aula lá de dentro da comunidade, tá? O valor para ter acesso a esta aula da matriz de conteúdo, e eu vou liberar hoje mais o bônus da aula para fazer variações de conteúdo, que é falar sobre o mesmo tema sem falar sempre sobre o mesmo assunto. Para ter acesso a essas 2 aulas e aos 2 PDFs, quem tiver interesse me manda um oi depois no privado, que eu vou liberar ela para venda por um período muito curto, provavelmente só por 48 horas, por R$19,90. Tá? R$19,90 você tem acesso às 2 aulas por um ano, mais o PDF dessas 2 aulas, e você consegue organizar toda a tua produção de conteúdo de maneira mais intencional, da maneira correta, focada em vendas, focado naquilo que vai te trazer resultado. Então lá tem orientação do que é post para atrair, o que é post para vender, como que você organiza tudo isso, né? Como fazer todas essas variações. Então, quem tiver interesse, me manda um oi. E quem quiser mais do que isso, que eu acho que realmente é muito mais vantajoso, quiser ainda contar aí com o meu apoio para validar se os seus conteúdos estão certos,
se os teus posts estão no caminho certo, para te ajudar a desenhar a tua estratégia para o teu negócio, independente de qual é o teu objetivo nesse momento, mas para ter uma estratégia, uma rotina certa. Fica o convite aí também para entrar na comunidade, que a comunidade, acesso por 1 ano, todas as 73 aulas lá dentro, falando de todos os assuntos e mais um pouco, como fazer lives que vendem, estratégia para aumentar o número de seguidores, toda a aula de matriz, tudo que vocês precisam e mais um pouco, tá? Tudo que vocês precisam e mais um pouco. Lá na comunidade vocês têm as aulas, mas tem o principal. Vocês podem tirar dúvida todos os dias comigo. Todos os dias. Todos os dias. E todo mundo recebe orientação personalizada. Então, assim, o que eu faço para isso? Qual é o primeiro passo? Eu vou te dar o primeiro passo, vou dizer, assiste essa aula, faz essa ação, faz assim, depois vem para cá. Tem dúvidas? Construir isso aqui, tá certo? Antes de entrar aqui eu tava lá, revisando os artigos, né? Ah, tá certo esse artigo? É o melhor caminho? Não é? Tem alguma... Então, lá eu reviso também os materiais de vocês. E lá na comunidade o valor é R$ 59,70 por mês, ou R$ 597 à vista por 1 ano. Mas é suporte de verdade, não é suporte de faz de conta, não é o estagiário que tá lá dentro respondendo, né? Sou eu que tô lá interagindo e conversando com vocês. Tem aula extra de vez em quando, acabei de postar uma puta aula extra domingo lá pro pessoal sobre como vender processos individuais, serviços customizados. E também tem mentoria, né? 1 vez por mês. Então, quem tá aí cansado de ficar batendo cabeça, quer dar uma organizada, trabalhar de maneira mais profissional, usar todo esse potencial aqui do Instagram, do marketing digital para realmente começar a ter vendas de verdade, aumentar a sua autoridade, comunidade é o lugar certo, tá? Quem entender que é o seu momento, quem quiser dar esse passo para trabalhar de maneira mais profissional, me manda um oi no direct, que eu passo o link para vocês e com certeza lá vai ser sensacional. A Andréia, cerimonialista, está perguntando, para todos os nichos? Andréia, a comunidade é para pessoa de qualquer nicho, tá? Por quê? Tem as aulas elas não são focadas assim, só para o nicho X ou o nicho Y. As aulas elas são de estratégias. Se você vende tal coisa, se você vende serviço, faz assim. Se você vende treinamento, faz assado. Matriz de conteúdo, é a estratégia da matriz de conteúdo. E a questão específica do nicho, do tema, a gente acaba abordando muito lá nas validações. Então eu vou te fazer perguntas, vou te dar orientações, vou te dar questionamentos. O espaço, né, todo o trabalho que eu faço, ele é muito focado em marketing para serviços, porque essa é a minha escola. Eu nasci no marketing educacional, onde eu aprendi, onde eu fiquei por 10 anos trabalhando no marketing educacional. E depois, quando eu montei a agência também, o meu trabalho é todo voltado para pessoas que atuam com serviços. Então, hoje eu atendo escolas de educação profissionalizante, eu atendo uma empresa que trabalha com processos de importação e exportação na área da saúde, que é um segmento super específico, mas é serviço. Eu atendo um outro cartão de benefícios, né, que é outro mercado, que é uma outra estratégia completamente diferente, mas é serviços. E cada um tem a sua estratégia específica de acordo com os seus objetivos, né? Então, atende todos os nichos. Então, fica aí 2 convites, minha gente. Vocês falaram que a aula ajudou, que clareou, que bom. Fico muito feliz. O objetivo da quarta é essa mesmo, né, da nossa quarta Pro. É trazer bons insights, né? Quarta-feira a gente tá no meio da semana, de repente as metas não estão como a gente quer, daquela desanimada. A ideia é vir para cá na quarta para dar um up, trazer novas ideias para vocês, dar um refresh na mente aí, né? Um start na mente pra gente ter gás de novo para seguir, porque todo dia conta, né? Todas as nossas ações contam. Tudo que a gente faz, o jogo do marketing, ele é um jogo de longo prazo. O jogo de negócios, porque aqui a gente está falando de negócios, né? O digital é o meio que a gente utiliza, mas a gente está falando de business, negócio na veia. E o jogo do negócio é de longo prazo, só que a gente precisa avançar de maneira profissional, de maneira segura, né? E evoluir a cada dia. Não dá pra gente ficar brincando de fazer posts por aqui. Se a gente fica brincando de fazer posts, pegar uma diquinha ali, a gente não anda. Então tem que sentar e tem que estruturar os 3 pilares.
tem que organizar posicionamento, tem que definir estratégias de relacionamento, tem que ter oferta. Vocês precisam levar isso aqui a sério, usar todo esse poderio aqui da maneira correta e se manter firme, evoluindo sempre. Então, fica aí meus 2 convites. Quem quiser ter acesso à aula de matriz de conteúdo, ainda ganha hoje a aula de como falar sempre do mesmo assunto, sem falar sempre a mesma coisa. Então, são 2 aulas. E quem quiser entrar para a comunidade, que é a minha recomendação, é o lugar certo para vocês, será muito bem-vindo. Quem tiver interesse, me chama depois no privado que a gente conversa. Um beijo, minha gente, um ótimo restinho de semana para vocês. E a gente se encontra todo dia lá na caixinha que eu abro quase sempre, andando abrindo pouco ultimamente, mas agora tem uma aberta para quem tiver dúvidas e quiser colocar lá. E toda segunda-feira nas aulas gratuitas lá no YouTube, que lá são aulões mesmo, mais aprofundados, com um PowerPoint, apresentando um passo a passo para vocês. Beijão, ótima semana, até mais!